isso porque nós estamos nos direcionando ao fim do ano e eu senti o desejo de fazer uma série de sermões a respeito de esperança, a respeito de cuidado do Senhor para as nossas vidas. Esse geralmente é um período que nós começamos a repensar e planejar. Então, através da palavra de Deus, nós podemos encontrar de fato a direção, o cuidado e o amor que tanto nós precisamos durante a nossa caminhada cristã. E o primeiro sermão que eu irei fazer até o fim do ano está encontrado no Salmo 139, um salmo bastante conhecido de todos nós e muitas vezes decorado por nós. Esse é um salmo que costuma fortalecer a minha fé quando eu me sinto cansado, quando eu me sinto sobrecarregado, e nós vamos perceber o quão poderosa é a palavra de Deus através de Davi e através desse belíssimo salmo. Salmo de número 139 será o salmo, o texto dessa noite. Quem encontrou diz amém? Amém. Leiamos de maneira responsiva. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os pares do Salmo de número 139. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, compreendendo que a oração nunca é demais, que a súplica nunca é demais, porque o Senhor é grandioso e nós somos pequenos.
O Senhor é poderoso e nós somos fracos e falhos. Compreendendo, Senhor Deus, quem Tu és, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando a Ti e ao Teu Santo Espírito que abra os nossos corações, que abra, Deus, a nossa mente, e que o Teu nome seja cada vez mais glorificado através do propósito eterno do Senhor para cada um de nós. Que possamos compreender a Tua palavra, que possamos viver a Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, existia um programa de televisão que tratava a respeito da visão de mundo dos seus entrevistados ou dos seus conceitos filosóficos. Certamente, se você nunca ouviu falar ou não assistiu esse programa, você pelo menos viu passar pela sua rede social ou YouTube alguns trechos dele. Esse programa se chamava Provocações e era apresentado por um filósofo, um jornalista chamado Antônio Abujamra, e marcou a época em que ele foi produzido. Esse programa, meus irmãos, como se propõe, através da filosofia, e quem estuda filosofia sabe que o grande intuito da filosofia é provocar, e por isso o nome Provocações, ficou marcado, na sua história por conta de uma pergunta que geralmente era repetida durante todos os episódios pelo seu apresentador. Ele perguntava às mentes mais brilhantes do Brasil a seguinte pergunta: o que é a vida? E diante dessa que aparentemente é simples, fácil, ordinária pergunta, Antônio colocava até mesmo os intelectuais mais aclamados do nosso país em silêncio muitas vezes. Até os mais condecorados diplomatas, ou diplomados, melhor dizendo, deslizavam diante da pergunta: o que é a vida? E talvez nós podemos começar esse sermão, e eu posso começar esse sermão olhando nos olhos dos irmãos e fazendo a mesma pergunta: o que é a vida? Meus irmãos, epistemologia é a parte da teologia, apesar desse nome complexo, que investiga o conceito de conhecimento. A ideia é que nós precisamos, de alguma forma, estabelecer de onde vem aquilo que nós sabemos, qual é a sua fonte, e se de fato aquele conhecimento que nós temos é uma verdade absoluta. Calvino vai dizer algo bastante interessante. Ele diz assim: o homem não pode sequer entender a si mesmo corretamente, sem antes contemplar a Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que para encontrar respostas a perguntas que geralmente surgem ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, é necessário, ou se faz necessário, descobrir qual é definitivamente, claramente, a fonte das respostas para os nossos questionamentos. Qual é a fonte da verdade? Qual é a verdadeira, genuína fonte da vida? A vida, meus irmãos, ela nos cansa, nos amassa, nos alegra, nos entristece, nos enche de sentimentos que muitas vezes nós não sabemos lidar. Salmos, meus irmãos, como esses são justamente reflexões de homens de Deus em relação à sua própria vida, em relação a quem são de fato e a sua identidade. Aqui, meus irmãos, no Salmo 139, nós vemos Davi aparentemente buscar uma resposta para o seu questionamento, buscar uma resposta para perguntas que destroçavam o seu coração. E no meio, meus irmãos, dessa busca incessante de Davi, ele começa a se deparar justamente com aquilo que ele tanto procurava. Ele se depara, meus irmãos, com a fonte inesgotável do conhecimento.
Isso, meus irmãos, nos apresenta uma verdade inevitável. Nós, discípulos de Jesus, nós, chamados por Deus, servimos a um Deus que é fonte das respostas que nós tanto procuramos. Mas o nosso Senhor, meus irmãos, Ele não é uma fonte qualquer. As suas respostas não advêm ou não vêm de vãs filosofias que se calam, se reduzem à sua insignificância diante de questionamentos tão simples. Na verdade, meus irmãos, o conhecimento do nosso Deus é o verdadeiro remédio para a inquietação da nossa alma. O conhecimento do nosso Deus é o remédio para a nossa doença. Como o nosso coração caminha inquieto, meus irmãos. Como muitas vezes nós nos encontramos vulneráveis, suscetíveis às circunstâncias da vida. Como, meus irmãos, constantemente nós passamos a confiar na capacidade das nossas mãos e esquecemos que o nosso Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. O Salmo 139, meus irmãos, nos apresenta algumas verdades fundamentais para a nossa vida cristã, para o nosso pensamento, para a nossa compreensão de identidade. E Davi comunica essas verdades fundamentais, seguindo atributos do nosso Senhor. Davi vai mostrar que esses atributos, como nós chamamos na teologia de não comunicáveis, ou seja, pertencem somente a Deus, somente Deus os tem, como essa realidade magnífica do ser de Deus ou melhor, se implica nas nossas vidas de maneira prática. Nós vemos Davi falar do verso 1 ao 6 de um Deus que nos conhece completamente. Nós vemos depois Davi falar de um Deus que está presente em todos os lugares que nós estamos. Nós vemos Davi falar também de um Deus que cuida, que é poderoso para controlar de maneira soberana tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, desde a nossa concepção. E por fim, Davi fala a respeito de um Deus que é a nossa rocha definitivamente contra o mal. Diante dos atributos, diante de quem o nosso Senhor é, nós podemos descansar tranquilos. Diante dessa realidade, meus irmãos, eu quero refletir sobre o texto da palavra de Deus, sobre o seguinte tema: o conhecimento de Deus, a base inabalável da nossa confiança e esperança. E o nosso primeiro ponto se encontra nos 6 primeiros versos, onde Davi fala a respeito de um Deus que o conhece completamente. Davi, meus irmãos, nos apresenta aqui um dos mais sublimes atributos de Deus, características de Deus, que é a sua onisciência. Isso fica claro, meus irmãos, com a palavra aí que os irmãos podem observar no verso 1, dita como, ou traduzida como sondas, que traz ou carrega a ideia consigo de um exame minucioso. Deus é aquele que definitivamente nos examina profundamente, nos conhece no mais profundo do nosso ser. Deus, portanto, meus irmãos, não apenas nos conhece de maneira observacional, como um conhecimento superficial, mas Ele sabe a respeito de nós de maneira total. Essa é a realidade dita por Davi aqui. É um conhecimento que deixa às claras aquilo que nós tentamos com todas as nossas forças manter profundamente escondido. O Senhor sabe, sonda a respeito de tudo de nós. Somos, meus irmãos, plenamente conhecidos
é o que um pai da igreja chamado Agostinho de Hipona vai dizer no seu livro chamado Confissões, que eu tenho indicado os irmãos a lerem, principalmente de maneira devocional. Ele diz uma frase lá da seguinte forma: conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te tal como sou conhecido por ti. Talvez, meus irmãos, essa realidade daquilo que Agostinho está querendo dizer e o próprio Davi está querendo dizer fique mais claro diante daquilo que nós já explicamos aqui nas terças-feiras, quando nós aprendemos sobre poesia hebraica, né? Nós falamos sobre paralelismo sinonímico, né? Que é a tentativa do poeta hebraico, né? Do salmista, de afirmar categoricamente aquilo que está dizendo, e ele faz isso com repetições, através de repetições. Isso é paralelismo. E você pode observar aí comigo no verso 2, Davi dizendo que o Senhor conhece os seus movimentos externos, como sentar e levantar, mas também ele não para por aí. Ele não conhece apenas aquilo que pode ser visto de maneira externa, mas também conhece aquilo que está aparentemente encoberto, aquele momento que aparentemente nós estamos solitários, sozinhos e podemos pensar. Deus, segundo Davi, também conhece os nossos pensamentos. O Senhor, meus irmãos, como diz Calvino, não apenas sabe a respeito das nossas obras externas, mas Ele examina profundamente as afeições dos nossos corações. Deus sabe de onde derivam os nossos desejos, de onde deriva as nossas palavras e ações. Davi nos apresenta uma ideia muito clara aqui, meus irmãos. O Senhor nos conhece, onde até mesmo nós não nos reconhecemos. Isso é algo pessoal. Perceba o caráter pessoal do Salmo, o caráter pessoal do atributo onisciência de Deus. O Salmo nos mostra, meus irmãos, a pessoalidade relacional desse conhecimento de Deus. Ele não apenas sabe de todas as coisas do cosmos de maneira geral, ele não apenas sabe de todas as coisas que acontecem em Governador Valadares de maneira geral, mas ele sabe profundamente o que acontece com você. Ele sabe profundamente o que acontece comigo. Ele está lá, mesmo naquilo que nós tentamos com todas as forças esconder. Ele sabe, meus irmãos, a respeito dos momentos mais comuns. Você sabe dizer quantas vezes você sentou e levantou no dia de hoje? Deus sabe. Deus sabe. Mas Ele sabe também aquilo que nós carregamos ou guardamos naquilo que nós temos de mais profundo, que é o nosso coração. O autor aos Hebreus, meus irmãos, vai dizer uma realidade, a mesma realidade, com as seguintes palavras: todas as coisas estão descobertas diante dos olhos do nosso Senhor. É isso que ele vai dizer no capítulo 4, verso 13 da carta aos Hebreus. Um teólogo muito importante chamado Gordon Clark diz o seguinte: o conhecimento de Deus é eterno, é infalível, Ele não aprende e nem esquece, mas conhece desde a eternidade tudo o que existe e tudo o que existirá. O Senhor nos conhece, meus irmãos, e essa é uma realidade. Isso deve gerar nos nossos corações esperança, porque Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas lutas, dos nossos anseios, até mesmo antes de que a gente consiga expressar, até mesmo aquilo que nós não conseguimos expressar, o Senhor sabe. É o que Davi vai dizer no verso 4, com a palavra nem nos chegou à boca. Saber, meus irmãos, que Ele nos conhece, permite que a gente se achegue a Ele com liberdade. Afinal de contas, diante de Deus tudo está às claras. Tudo está às claras.
tudo pode ser visto. Para que mentir? Para que fingir que somos fortes? Se nós podemos diante dele apresentar as nossas fraquezas. Se diante dele nós podemos descansar em seu conhecimento, na sua graça. Ele nos conhece, meus irmãos. Ele nos conhecer também deve nos causar temor, tremor. J. Park diz o seguinte: não há maior consolo do que saber que o Deus que nos conhece perfeitamente também nos ama imensuravelmente. Perceba que o temor do crente não é simplesmente um sinal de medo da pessoa de Deus. É primariamente um sinal de descanso. É primariamente um sinal de fé. É primariamente um sinal de reconhecimento diante de quem Ele é. Ele sabe perfeitamente. Isso é um consolo para nós. É um consolo para a nossa alma. Ao perceber, meus irmãos, a realidade de um Deus que o conhece profundamente, Davi se sente cercado, é o que ele vai dizer: estou cercado por esse Deus, pelo conhecimento desse Deus. O Senhor nos faz sentir, meus irmãos, plenamente cobertos e cercado. Aí a palavra cercado traz a ideia de um cobertor, né? Isso me lembra a minha esposa, que se cobre toda até a cabeça. Quando eu acordo tem uma múmia do meu lado, né? Estou coberto até a cabeça. A ideia é exatamente essa. O Senhor nos encobre completamente como um cobertor e nos esquenta no maior frio que nós passamos na nossa alma. Saber disso, meus irmãos, deve nos levar a suspirar diante da contemplação de quem Ele é. E perceba que é exatamente isso que Davi faz. Diante da percepção do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus, a única coisa que resta para o salmista é, no verso 6, dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Diante, meus irmãos, da compreensão de quem o Senhor é o que nos resta. É o sentimento de maravilhado, é o sentimento de pequenez, é o sentimento de dependência. Mas a partir do verso 7 até o verso 12, Davi também vai nos apresentar a um Deus que não apenas sabe a respeito de nós, mas caminha conosco a todo tempo. É o nosso tema anual. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que nos ombreia pessoalmente. Ele está em todos os lugares. É a realidade da onipresença. Esse Deus poderoso, meus irmãos, não apenas sabe de maneira presciente, porque Ele é preexistente, Ele existe em todo o tempo, desde antes da eternidade. Não é apenas esse o motivo. Deus não apenas sabe de maneira distante, Ele não apenas é transcendente, como nós falamos um pouco hoje de manhã, mas Ele também é eminente, emanente. E é o poder dele, meus irmãos, pode ser visto pelos seus eleitos. Ele mostra que não age, como eu disse, de maneira geral, mas age pessoalmente nas nossas vidas, estando presente conosco em todo momento. Davi, meus irmãos, nos apresenta ao atributo da onipresença de Deus, um atributo que revela a presença do Senhor em todos os lugares, em tudo e em todos. Ele faz isso, meus irmãos, de maneira belíssima, de forma poética. Davi pergunta, de maneira retórica, no verso 7 ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A retórica de Davi, meus irmãos, nos leva à impossibilidade de escapar desse Deus. O Senhor não é um mero observador distante, mas Ele é um presente Pai. Essa é a figura.
Ele é um pai presente. Um teólogo chamado Longman diz que não há um canto escuro no universo onde ele não esteja soberanamente presente. Essa realidade, meus irmãos, é mostrada por Davi aí nos versos 8, 9 e 10. Os irmãos podem observar. A linguagem de Davi nesses versos é de extremos. Para alguns teólogos geográficos, dizendo verticalmente, norte e sul. Para outros, de maneira transcendente, falando do céu e inferno. Deus está tanto no norte como no sul, tanto no céu como também no inferno. Nas duas realidades, meus irmãos, a ideia de Davi aqui é que o Senhor é o grande governante de todas as coisas. O inferno não é a ausência do nosso Senhor, de Deus. O inferno é o cumprimento do seu juízo. Deus está lá, condenando. Assim como está no seu trono de glória, governando todas as coisas. Assim como está aqui conosco nesse momento presente, na comunhão do seu povo. Deus é o grande governante presente, meus irmãos, em amor, em graça, em justo juízo. Ele está aqui conosco, aqui e agora. Mas se ainda existe dúvida, Davi diz que ainda que corresse a velocidade da luz, nós sabemos que não existia essa expressão no período de Davi. Então ele diz, ainda que tomasse as asas da alvorada, ou fosse aos confins dos mares. Asas da alvorada é Davi observando como o sol ilumina todas as coisas rapidamente assim que ele nasce. Confim dos mares é o lugar mais remoto da terra. Davi está olhando para esses extremos e dizendo, em qualquer uma dessas realidades, a poderosa mão de Deus estaria nos guiando, estaria nos sustentando, estaria movendo de acordo com a sua vontade. A ideia, meus irmãos, é que a onipresença de Deus não significa uma mera proximidade geográfica, como muitas vezes nós achamos. Nós achamos que esse atributo de Deus é uma questão simplesmente dele estar aqui geograficamente. Mas a intenção de Deus é relacional, meus irmãos. Deus não é um Deus do deísmo, mais uma vez eu repito aos irmãos. Ele é um Deus que se relaciona e escolheu se relacionar conosco. Ele está presente não apenas de maneira filosófica, teórica, mas de maneira prática, nos guiando e nos cuidando. Meus irmãos, entenda que você e eu não podemos fugir da presença de Deus. Ainda, como diz Davi, que as trevas tentem nos encobrir. Para Deus, é o que Davi vai dizer, as trevas são como um dia claro e iluminado. Porque, meus irmãos, a luz desse Deus dissipa qualquer escuridão. Ilumina qualquer lugar. Paulo afirma essa mesma realidade dizendo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a presença de Deus não é apenas inescapável, mas ela também é transformadora nas nossas vidas. Onde quer que Ele esteja, mesmo nas trevas, mesmo as trevas se tornam luz, porque através de Cristo Jesus, Deus traz a luz da redenção. Através de Cristo Jesus, é iluminado o coração do pecador. Meus irmãos, a presença de Deus nos dá segurança. E se torna ainda mais relevante quando nós lembramos da palavra de Jesus em Mateus 28, 20, quando Ele diz,
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A onipresença de Deus, meus irmãos, encontra a sua expressão máxima na obra redentora de Cristo, porque essa obra do nosso Senhor nos assegura de que Deus jamais nos abandonará, de que o seu amor jamais se cessará. Como Paulo diz, ainda que a gente peque como nós pecamos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o nosso Deus. É o Deus que está presente conosco, e graças ao seu Filho, graças a Jesus Cristo, não em juízo, mas em amor e graça. Você e eu podemos desfrutar desse amor. Você e eu podemos desfrutar dessa presença com alegria, com felicidade, com fidelidade. A onipresença de Deus, meus irmãos, nos leva ao descanso, porque Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo. Davi nos mostra, meus irmãos, que essa presença não se limita às circunstâncias, não se limita aos sentimentos que nós amanhecemos. Pelo contrário, meus irmãos, Ele está sempre presente. Os reformadores compreendiam essa realidade com uma expressão em latim chamada corandel. E corandel quer dizer que nós estamos o tempo todo na presença de Deus. É a vida comum do crente. Ele compreende que em todas essas coisas, que em todos os lugares, o seu Senhor está com ele. Corandel. Deus está, meus irmãos, diante de você. Você está diante de Deus. A pergunta real não deve ser uma relação com dúvida disso. A grande pergunta que você e eu devemos fazer, diante da certeza e convicção de que Ele está presente, é como você e eu temos nos apresentado diante dEle. O que o nosso Deus tem visto na sua e na minha vida? O que o Senhor tem observado, já que Ele está presente, já que isso é real, o que o Senhor, meu irmão, tem visto em você? O que o Senhor tem visto em você? Deus cuida de nós, meus irmãos, desde a concepção das nossas vidas. É o que Davi vai dizer a partir do verso 13 ao 16. O grande motivo de Deus saber tudo a respeito de nós e de todas as coisas, o grande motivo de Deus estar em todos os lugares, é que Ele mesmo fez a tudo. Tudo é derivado do seu poder. Ele é um ser onipotente. O nosso Deus tem tudo em suas mãos. Davi nos leva, meus irmãos, a contemplar a íntima e extraordinária obra de Deus na nossa criação, na criação de cada um de nós, na concepção da nossa vida. Ele diz que Deus não apenas nos conhece, como nós vimos, mas também nos formou com um propósito e cuidado desde o início da nossa existência. O Senhor está controlando cada detalhe das nossas vidas. Deus, meus irmãos, é soberano sobre nossas vidas. Isso quer dizer que não existe acasos, não existe surpresa. Tudo está no plano de Deus. Tudo é fruto de uma ação intencional do nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele age amorosamente para com seus filhos. Davi mostra, meus irmãos, essa realidade dizendo que Deus o formou. E a ideia é que Deus é o Criador, é o proprietário do seu ser. Mas Ele não é apenas o proprietário, Ele também teceu, é o que diz Davi. E tecer é um verbo que traz a ideia de entrelaçar.
Deus costurou perfeitamente a obra da sua e da minha vida de maneira detalhada. Ele é o grande artesão, Ele é o grande costureiro. O que nos mostra, meus irmãos, que mesmo no ventre materno, é o que Davi vai dizer, Deus já estava intimamente envolvido em cada detalhe da nossa formação. Um teólogo chamado Palmer Robertson diz: a criação do ser humano é um ato artístico de Deus, refletindo então sua criatividade e o seu propósito eterno. O que fazer, meus irmãos, então? Diante de tamanho poder, de tamanho controle, de tamanho cuidado, porque afinal de contas, quem aqui poderia prover comida para si mesmo, ainda no ventre materno? Quem poderia dar banho em si mesmo enquanto bebê? O que Davi está fazendo aqui é olhar para essa realidade e dizendo: olha, existiu um momento em que eu dependia completamente de uma ação extraordinária de Deus através da vida da minha mãe, para que ela não me afogasse no profundo do rio por falta de dinheiro. Pelo contrário, ela deveria me amar, e ela me amou, e ela cuidou de mim, ela comeu direito, eu cresci, eu nasci, o parto não deu errado, eu estou aqui ouvindo o licenciado Atos pregar. No momento mais indefeso das nossas vidas, Davi está olhando para essa realidade e está dizendo: olha, Deus estava lá controlando todas as coisas. Verso 14 ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. No primeiro capítulo, meus irmãos, do livro mais importante de João Calvino, chamado Institutas, ele diz que o cuidado de Deus, desde a concepção, reflete sua providência abrangente, que não apenas inicia a vida, mas sustenta com um propósito e significado. Cada vida, e eu estou falando com os irmãos mesmo, eu estou falando com você mesmo que está me ouvindo, cada vida é preciosa para Deus, é preciosa para a sua obra direta. Deus não é, isso não é uma frase feita, Deus definitivamente tem um plano maravilhoso para os seus eleitos, para os seus amados. O Senhor, meus irmãos, nos vê, mesmo em lugares aparentemente inacessíveis aos nossos olhos, como o ventre materno. Antes mesmo da vida acontecer para nós, o Senhor já escreveu a nossa história. É o que diz Davi: o Senhor não é um Deus do deísmo que apenas gira a roda da criação, mas Davi nos mostra que Ele está completamente ativo e participativo naquilo que a irmã Bavinck vai dizer, ou vai chamar de drama. Deus está participativo na nossa salvação, no nosso drama, na nossa história. Deus está completamente participativo naquilo que nós somos. Diante desse Deus, meus irmãos, a pergunta que fica é: como ainda nós desconfiamos dele? Como ainda nos falta fé em quem Ele é? Diante da crise, meu irmão, lembre que o Senhor te fez pessoalmente em seus detalhes, que Ele providenciou um propósito eterno para você, que todas as coisas que acontecem na sua vida fazem parte de um propósito, de uma identidade daquilo que você é, não em si mesmo, porque você não está sozinho, mas nele. Nele, todos os acontecimentos são para que se cumpra em nós o propósito eterno de Deus.
E o propósito eterno de Deus é a glorificação do seu Filho. O nosso sofrimento, meus irmãos, aponta para uma única realidade: a glória de Cristo. Nós nos unimos a Ele através do sofrimento. Nós participamos com Ele, é o que diz a palavra de Deus, no seu sofrimento, e certamente participaremos com Ele da sua glória. É por isso, meus irmãos, que mais uma vez Davi vai suspirar diante do pensamento acerca de Deus, dizendo que Ele é precioso, que Ele é infinito, dizendo: olhe a areia da praia, o que diz o texto aí, tente contar os grãos. Eu pegaria no sono ao tentar contar. E quando eu acordasse diante de uma praia repleta de grãos de areia, ainda faltaria uma infinidade de grãos para ser contado. Davi está olhando para a impossibilidade da percepção, para a impossibilidade da contagem, para a finitude do nosso ser e para a infinitude de quem Ele é. Esse é o nível da infinitude dos planos de Deus para os seus filhos. Nós não compreenderemos essa obra de maneira completa, racionalizando, pensando. Afinal, meus irmãos, o Senhor vai muito além do homem. Ele vai muito além da nossa capacidade. Ao que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Perceba, meus irmãos, que tudo está nele, que tudo pertence a Ele, que tudo faz parte de um plano não seu, de um plano não meu, porque nós somos finitos e incapazes, mas de um plano precioso dele. E eu volto a dizer: Deus tem um plano maravilhoso para a vida daqueles que o amam. Ele ama quem o ama. Mas Deus, diante dessa realidade da sua onisciência, da sua onipresença e onipotência, nós podemos perceber então que Ele é a nossa rocha contra o mal. É assim que Davi vai terminar o seu salmo a partir do verso 19, dizendo que Deus é a nossa rocha contra o mal. O Senhor, meus irmãos, é a rocha eterna do seu povo. Ele é o refúgio para os que o amam. Davi, depois de refletir, meus irmãos, sobre a realidade de quem o Senhor é, ele se volta agora para o mal, para a realidade do mal, para a realidade da tentativa de se opor a quem o Senhor é. Davi expressa a sua indignação diante da realidade impossível de tentar se impor contra o plano de Deus e o propósito do nosso Senhor. Ao pensar, meus irmãos, sobre Deus, a conclusão lógica que nós devemos ter é de preciosidade. Davi parece chegar a esse sentimento aí no final do salmo. Se Deus é de fato um ser relacional, um Deus presente, onipotente, onisciente, a grande verdade então é que Ele é completamente precioso para mim, porque todas essas coisas são movidas por Ele, para que a minha vida seja preservada nele, para que no final dela eu me encontre com Ele. Se o Senhor move todo o seu ser em direção do seu amor por nós, o Senhor então é digno da nossa vida. Os inimigos desse Deus passam a ser os nossos inimigos também. É por isso que Davi vai dizer: perversos, os homens de sangue. Aqui, meus irmãos, é a representação não apenas de um mal moral,
mas também de uma violência, de uma rebeldia contra Deus. Todos que assim fazem merecem ser alcançados pela justiça do seu ser. Davi, meus irmãos, não deseja com essas palavras nenhum tipo de vingança pessoal, e é importante deixarmos isso claro. Ele deseja definitivamente justiça. A justiça de Deus, meus irmãos, é o cumprimento do seu propósito, é a manifestação da sua fidelidade, do cumprimento da sua aliança. Meus irmãos, os inimigos se levantam e o alvo do pecado não somos nós de maneira final, mas é o próprio Deus. Os ímpios falam contra não apenas nós de maneira prioritária, mas definitivamente eles falam contra o nosso Senhor. Eles tomam o nome dessa preciosidade, eles tomam o nome desse Deus tão glorioso e tão precioso para nós em vão. Isso reflete, meus irmãos, a natureza antagônica do pecado, que tenta destruir tudo que é santo, tudo que é justo, que tenta se levantar contra o propósito eterno de Deus. Davi aqui, meus irmãos, expressa um sentimento que podemos traduzir na nossa linguagem, no nosso bom português, como ciúme. É ciúme que nós percebemos no coração de Davi aqui. Mas o ciúme de Davi aqui não é uma expressão egoísta do seu ser, não é um sentimento de que Deus o pertence como um objeto. Na verdade, ciúme aqui é uma expressão de zelo, de cuidado, de amor por quem o Senhor é, de amor pela santidade de Deus. Calvino diz que esse sentimento de Davi é legítimo porque ele está enraizado no desejo de que a glória de Deus seja exaltada acima de qualquer injustiça. Exatamente por isso, meus irmãos, que Davi diz que se aborrece. A ideia aqui é de alinhamento com os valores do Senhor. Diante, meus irmãos, de uma proximidade de um Deus tão bondoso, tão amoroso, uma proximidade tão grande, diante de uma expressão de um amor tão santo, é impossível não reconhecer o mal, é impossível não rejeitar o mal. É por isso que nós, como igreja, nos levantamos contra o mal do mundo, é por isso que nós alimentamos o faminto, é por isso que nós abraçamos a viúva e a recolhemos em nossa casa, cuidamos dela em expressão de obediência ao nosso Senhor. É por isso que nós amamos a nossa esposa e ensinamos os nossos filhos o caminho do Senhor, como uma expressão de ciúme, de zelo à pessoa de Deus, a quem Ele é e o que Ele representa para nós. É exatamente isso que Davi está demonstrando nos últimos versos do Salmo. Nosso coração, mesmo diante dessa realidade, mesmo diante desse sentimento que é bom, de zelo de Deus, nós sabemos que somos pecadores, meus irmãos. E Davi parece reconhecer isso. Davi não se esquece diante da contemplação de Deus. Davi não se esquece de quem Ele é, pelo contrário, tudo fica ainda mais claro. Não é isso que eu costumo dizer aqui em relação aos momentos da liturgia? Nós adoramos a Deus, reconhecendo quem Ele é no momento de adoração, e logo depois nós confessamos os nossos pecados, porque a ideia é de uma exposição ao ser de Deus, a quem Ele é. Diante do Senhor, o que nos resta é reconhecer quem nós somos. Nós voltamos à frase de Agostinho de Hipona: conhecer-te, ó conhecedor de mim. Deus nos conhece até mesmo onde nós não nos reconhecemos. Mesmo, meus irmãos, diante de desejos puros, é possível que haja impureza em nós. E se estamos diante de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, o que nos resta então é clamar por misericórdia.
E é exatamente o que Davi faz aí. Acompanhe comigo aí no verso 23. Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse, meus irmãos, não é um Deus cujos atributos agem de maneira impessoal. Pelo contrário, meus irmãos, pessoalmente, nós somos observados pelo ser de Deus. Davi sabe, meus irmãos, que ainda num momento maravilhoso de contemplação, ainda que num momento maravilhoso de zelo, de busca por santidade diante de Deus, ele precisa ser examinado profundamente. E aí então, ele encontrará o Senhor, não em juízo, mas em graça e amor. Diante do Senhor, meus irmãos, a única coisa que nos resta é nos entregar. E entregar-se a Deus, meus irmãos, é o sinal mais evidente de que realmente há fé no seu e no meu coração. É o sinal mais evidente de que realmente reconhecemos a nossa pequenez e passamos a buscar cada vez mais depender desse amor de fato. Diante, meus irmãos, do reconhecimento de vulnerabilidade aqui de Davi, nós somos lembrados que ao imitá-lo, ao imitar Davi, nós seremos realmente guiados pelo caminho eterno. Nós seremos guiados por um caminho de comunhão com o Pai, que se faz, meus irmãos, muitas vezes pontes, que se faz muitas vezes barco diante do mar revolto. Joy Parker diz que o caráter justo de Deus não apenas julga o mal, mas também oferece segurança àqueles que confiam nele, pois sua justiça é sempre acompanhada por graça e misericórdia. Meus irmãos, caminhando para o final, a resposta para Antônio Abunjanra, para sua clássica pergunta, o que é a vida, é respondida com: a vida é conhecer e ser conhecido por esse Deus eterno. A plenitude do conhecimento, da presença, do poder e da justiça de Deus é revelada à medida que nós o buscamos cada vez mais. À medida que reconhecemos cada vez mais a sua obra redentora, à medida que reconhecemos cada vez mais a pessoalidade do seu ser, o relacionamento que Ele espera ter conosco. Jesus, meus irmãos, olhe para mim. Jesus Cristo é a resposta para a inquietude da sua alma. É na encarnação de Jesus que nós o conhecemos verdadeiramente. É a sua morte, a morte de Jesus, que paga realmente o preço pelos nossos pecados. E então os nossos olhos podem ser abertos diante de quem é esse Deus. É na ressurreição de Jesus que compreendemos que está profundamente o grande propósito das nossas vidas. Estar com aquele que está conosco, conhecer o grande conhecedor de nós. Meus irmãos, que possamos diante dessa realidade viver uma vida corandel, viver uma vida diante do nosso Deus,
reconhecendo quem o Senhor é. Talvez você veio essa noite e estar cansado e se sente sobrecarregado. Jesus Cristo é muito claro ao dizer: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu, não o licenciado Atos, não a quarta igreja presbiteriana de Governador Valadares, não seus amigos ou sua família, o próprio Deus está disposto a aliviar essa canseira, a carregar esse seu fardo. Mas o que eu e você precisamos fazer é contemplá-lo através de Cristo Jesus, é ter fé verdadeira nessa obra, porque se tivermos fé, meus irmãos, do tamanho de um grão de mostarda, os montes se moverão. Porque se tivermos fé, meus irmãos, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Meus irmãos, a vida verdadeira está em Cristo Jesus. Se renda a Ele, e assim você realmente conhecerá e contemplará esse Deus que sabe tudo a respeito de você, que está o tempo todo com você, porque fez você. Que Deus nos ajude nessa noite, que Deus nos ajude na nossa semana, que possamos cada vez mais refletir em quem o Senhor é e buscar incessantemente em conhecê-lo. Que a frase de Agostinho seja uma verdade nas nossas vidas: conheceste, ó conhecedor de mim, conheceste tal como sou conhecido por ti. Que essa seja a resposta para as nossas vidas. Fechemos os nossos olhos enquanto eu convido a equipe de louvor para entoarmos uma última canção e oremos ao Senhor. Senhor Deus, que possamos te conhecer, ó Pai, que essa seja uma oração verdadeira e definitiva, que possamos de fato aceitar a Jesus como o nosso Senhor, que de fato, Deus, possamos caminhar esse caminho reconhecendo quem o Senhor é e o que o Senhor fez para nós e nós, que possamos, Deus, te conhecer profundamente em amor e graça e misericórdia, e não em justo juízo. Que possamos, Deus, desfrutar cada vez mais com contentamento a Tua presença, que é magnífica, que é transformadora, e então possamos viver uma vida santa diante do Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nós, em nome de Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa a quarta igreja, abençoa todos os irmãos, que diante do fim do ano, possamos juntos conhecer profundamente o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.